Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou comentar com vocês um vídeo feito pelo Primo Rico. Aqui eu vou revelar se ele falou besteira no vídeo ou não, se o método que ele utilizou é razoável para você escolher, inclusive, as suas ações. E claro, se você foi uma das pessoas, e eu acredito que sim, porque ele é um dos grandes youtubers que nós temos, seguiu a carteira que ele colocou, seguiu talvez o método, talvez você não tenha o resultado esperado olhando talvez a sua perspectiva de risco. E para que eu diga se ele falou ou não besteira, eu te convido para ficar comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Ó, e para começar aqui, eu já vou te pedir pelo menos uma ajuda aqui de você se inscrever aqui no canal. Faltam 8 pessoas para alcançar 6.000 inscritos. Isso para mim é algo extremamente relevante. Eu conto mais uma vez aqui com a sua inscrição, tá bom? Para que a gente passe então para este vídeo, basicamente, o Primo Rico, ele trouxe as 3 melhores ações para 2024. E aí ele faz até alguma indagação se seriam as melhores ou não, escolhendo aqui na prática. Eu não vou exatamente entrar em cada um dos métodos aqui que ele utilizou, como foi a filtragem e tudo mais. Você pode ler, assistir o vídeo dele, ele explica da maneira dele. Qual que é o ponto? Ele utilizou aqui alguns indicadores. Esse daqui da liquidez eu não vou utilizar porque eu acredito que a maioria de vocês já compreenda bastante como que funciona. Agora, quando eu olho aqui para PL, P sobre VP, dividendo e o ROI, eu gosto muito de analisar cada um desses indicadores porque eles me permitem aferir se a empresa, em certa maneira, está descontada e, ao mesmo tempo, está sendo lucrativa. Como que eu particularmente enxergo a conjuntura aqui do que o Primo Rico fez, da forma que ele escolheu as ações aqui? Quando você olha, por exemplo, para um preço sobre lucro, você consegue entender de uma certa maneira se em relação àquilo que você está pagando pela empresa e o lucro que ela está te dando, você está tendo um bom resultado. E no final das contas, quando você olha para esse indicador, você pode aferir de uma certa maneira que você levaria, por exemplo, se ela repetisse, se a empresa repetisse os lucros que ela tem pelo preço que você está pagando, em mais ou menos 5 anos, 6 anos, 8 anos aqui, como tem algumas empresas, você receberia de volta em termos de lucro. Só que calma, eu preciso te explicar algo que talvez não tenha sido tão bem explicado neste momento aqui, mas não é uma culpa do Primo Rico, na verdade, não é uma culpa de ninguém, é só uma forma talvez que você precise compreender um pouco melhor o que significa o preço sobre lucro. Muitas pessoas falam, por exemplo, no YouTube, que o preço-lucro basicamente significa em quantos anos você teria de volta em retorno de lucros da sua empresa. Só que, na verdade, isso é uma forma equivocada de você compreender esse indicador. Equivocada talvez não seja a melhor palavra para utilizar, mas talvez incompleta. Eu acho que incompleta vai ser a melhor forma de eu explicar isso para vocês. Por quê? Quando você paga, por exemplo, R$ 30 numa empresa e ela está te gerando R$ 3, por exemplo, de lucro por cada uma das ações, significa que o seu preço sobre lucro seria aqui de 10. Simples assim. Só que acontece? Você não tem em todas as empresas, e é a minoria delas que paga 100% daquilo que ela efetivamente lucra, você não teria de verdade o retorno através deste indicador. Ou seja, aquele dinheiro, aqueles R$ 3, eles não vão voltar para o seu bolso, você acionista. Na verdade, esse indicador mostra quanto hoje, em relação ao lucro da empresa, nós temos para ter uma correlação entre quanto ela está lucrando e o preço que eu estou pagando. Porque muitas vezes o mercado ele aceita pagar no máximo 10, em alguns mercados até com mais euforia, pagar 15 vezes o seu lucro. Significando que se aquele lucro permanecer estável e crescente em relação à inflação, por exemplo, em mais ou menos ali 10 ou 15 anos, você teria o preço total da ação, mas em termos de lucro, não em termos de recebimento de dividendo. Por isso que eu gosto de olhar o quanto nós temos de dividendo, para que a gente então consiga enxergar em mais ou menos como que está indo a política de remuneração acionista, como que a empresa ela enxerga, por exemplo, novos investimentos. Então, por exemplo, Banco do Brasil. Vale. Você sabe que são empresas que elas têm um payout não tão elevado. Por quê? Porque muitas das vezes ela não quer ultrapassar, por exemplo, a política, ela não quer fazer uma distribuição muito anômala, porque ela quer realmente investir no seu próprio negócio. E exatamente por isso que eu gosto de analisar, e eu vou até trazer vocês aqui mais uma vez para a tela, eu gosto de analisar juntamente com o yield, o ROI. Por quê? Return on Equity significa, em palavras bastante simples, o retorno em cima do dinheiro que foi aplicado. Então, imagina só,
Se eu posso, numa empresa, por exemplo, pagar 8%, 10% de dividendo e mantenho uma aplicação muito boa do meu dinheiro, poxa, você uniu duas coisas muito boas. Você uniu uma empresa que está, assim, empregando bem o seu dinheiro, fazendo aquele dinheiro render muito bem, e ela não está te pagando mais do que ela consegue, por exemplo, rentabilizar esse dinheiro, porque seria péssimo. Porque significaria, de uma outra maneira, que a empresa não está conseguindo trabalhar aquele capital empregado de uma forma tão boa a ponto de falar o seguinte: olha, eu estou pagando mais dividendo do que aquilo que efetivamente eu estou gerando sobre o meu dinheiro. Existem empresas que sim, fazem isso. E como que você consegue enxergar esse ciclo? Olhando cada um desses indicadores. Então, no final das contas, eu falei um pouco do PL, falei um pouco do dividendo e falei um pouco do ROI. O P sobre VP, ele é um indicador que pode ter algumas falhas. O que eu quero dizer de uma certa maneira? Você está mostrando de uma certa forma aqui o preço de uma ação em relação ao seu valor patrimonial por ação. Explicando de uma forma um pouco mais simples. Imaginemos, por exemplo, aqui a Vale, que ela tem os seus tantos bilhões de reais ali em equipamentos. Só que vamos fazer o seguinte: para cada ação, vamos atribuir um tanto de valor patrimonial. Explicando talvez de uma outra maneira. Vamos supor que você conseguisse pegar um equipamento ali da Vale e você conseguisse quebrar em várias partezinhas, que são as ações. E para cada uma das ações você tem um pedacinho daquela máquina. Basicamente, esse que seria o valor patrimonial por ação, significando que você tem uma parcela pequenininha de algumas tantas coisas, tantos patrimônios que uma determinada empresa tem. Em relação ao seu preço, você consegue então estabelecer uma correlação do preço da ação e o valor patrimonial de todos os bens que estão lá dentro. Então, você consegue estabelecer se a empresa ela está sendo negociada com ágio, com deságio. Isso, de uma certa maneira, é bom para a gente enxergar se o mercado ele está avaliando que os próprios ativos que a empresa tem são bons ou não. Para que você consiga achar o VP de uma forma bastante simples, basta você pegar os ativos de uma empresa e subtrair ali os seus passivos. Então você tem o valor patrimonial. Muitas coisas podem impactar no valor patrimonial, como, por exemplo, uma empresa alavancada. Ela pode ter lá os seus 1 bilhão, por exemplo, de ativos. Só que se ela tiver 700 milhões, por exemplo, em passivos, significando talvez ali uma alavancagem, porque ela comprou muita coisa e teve que emitir debêntures, fez empréstimo em banco, não sei o quê, o seu valor patrimonial, no final das contas, é de 300, tá bom? Só para que a gente tenha em mente aqui o que tudo isso aqui significa. Olhando agora para todas as empresas que o Primo Rico trouxe aqui, você vai enxergar então Banco do Brasil, CEMIG, Gerdau, Vale, TASA, né, que é basicamente uma empresa de armas, Indústrias Home e SLC Agrícola. Olhando para todos os indicadores, você pode supor que aqui foram empresas escolhidas quase que no top pick do setor, ou top pick de cada um aqui dos indicadores que nós temos. Só que qual que é a falha que eu particularmente enxergo nesta forma de avaliação? Quando você enxerga algumas dessas empresas, você consegue excluir aquelas que têm resultados cíclicos e aquelas que têm resultados não cíclicos. Eu, particularmente, gosto mais de falar de resultados elásticos e inelásticos, demandas elásticas ou demandas inelásticas, mas denominação nesse momento não vai importar muito. Olhando aqui, por exemplo, Banco do Brasil é um banco, demanda inelástica, é uma demanda não cíclica. CEMIG, basicamente, estamos falando ali de energia elétrica, também não é cíclica. Então, nós temos aqui essas duas que eu particularmente considero que não são cíclicas. Todas as demais, sendo maior ou menor o grau de ciclicidade da sua demanda, você não pode esperar, por exemplo, resultados e dividendos tão altos e interessantes como nós tivemos nesse último período aqui que foi filtrado. Por que eu acho que é importante você ter uma noção de como que foi feita a escolha e depois que você compreendeu como foi feita a escolha, tentar enxergar em que cenário cada uma dessas empresas está incluída. Então, por exemplo, o Banco do Brasil está tendo resultados muito sólidos. E para isso, eu vou trazer vocês aqui para o Status Invest só para a gente dar uma olhada. Gente, eu estou falando de uma empresa que distribuiu 8% de yield e uma valorização de 52%. Legal. Isso daqui é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como eu mostrei, é uma demanda inelástica. Não vai mudar muito a carteira de crédito, não vai mudar muito, por exemplo, a sua lucratividade. Claro, cresce na porcentagem ali do retorno que ele está trazendo de 20%, então isso é muito bom, e ainda está pagando bem. Mostra aqui que é um setor que poderia entrar na sua carteira, só que aí entra um outro porém, que não foi comentado em nenhum momento aqui do vídeo, que foi, por exemplo, o preço.
Aqui eu já faço uma provocação para você. Será que Banco do Brasil, a esses preços, próximo à sua máxima, se não histórica, aqui dos seus R$ 56,20, será que valeria a pena entrar hoje no papel? Bem, muitas pessoas e inclusive casas de análise vêm recomendando o Banco do Brasil. Mas o indicador, por exemplo, que o primo ele trouxe, mas que não foi contemplado exatamente para essa empresa, e tudo bem, o vídeo ele foi mais para mostrar como que ele faz, ao invés de te mostrar talvez como analisar mais profundamente, é perceber que, por exemplo, o valor patrimonial desta empresa dificilmente fica próximo do seu 1, que seria o valor, vamos dizer, equilibrado entre tudo que a empresa tem de ativos e passivos e tudo aquilo que ela vale em bolsa, que seria o preço sobre o seu valor patrimonial. Próximo já a esse indicador, ou seja, próximo do 1, para mim o Banco do Brasil já começa a ficar muito caro. E olhando para todo o histórico, também me parece que nós teremos um retorno muito provável para um seu desconto de 20 ou 15% em relação ao seu valor patrimonial. Por isso que, mais uma vez, eu falo, os indicadores que o primo trouxe não estão errados, a forma de escolha não está errada. No entanto, quando você for fazer a escolha das empresas para colocar na sua bolsa, colocar dentro do seu portfólio, você precisa fazer uma análise muito minuciosa, olhar o histórico, olhar fatores que impactam positiva e negativamente a sua empresa, tá bom? Outra que ele trouxe é a CEMIG, tá bom? Uma empresa que, como quase todas as elétricas, não tem uma valorização muito expressiva de 50, 70, 80% no ano, mas é uma empresa que é muito mais voltada para isso aqui, ó, pagamento de dividendos. E o que acontece? Quando nós tivemos o rumor da federalização, eu até fiz um vídeo que, para mim, entre CEMIG e Copasa, a CEMIG seria aquela que mais teria chance de ser federalizada, já que a Copasa, por ser um setor mais próximo ali ao Estado e a energia elétrica muito mais voltada para um regime nacional, por exemplo, de distribuição, me parece que a CEMIG tinha mais chance. Mas eu vou deixar o vídeo no final aqui para vocês darem uma olhada se tiverem interesse. Fato é que esta empresa escolhida com o crescimento, com dividendo e tudo mais, poderia ser uma ótima escolha. Nesses preços, bem, poderia ser também uma carteira interessante, uma ação interessante para colocar dentro da sua carteira de investimentos. E agora eu vou tratar com vocês de outras tantas empresas, como aqui a Gerdau, vou falar sobre Vale, Taurus Armas, Home e, por fim, SLC. Eu vou tirar apenas a Tasa para depois eu fazer um comentário específico dela, tá bom? E vamos falar, por exemplo, de Gerdau, Vale, Home e SLC. Todas elas eu digo que são de demandas elásticas, significando de uma certa maneira que você tem a demanda e você vai puxando esse elástico. E você vai tensionando mais o elástico, fazendo com que haja mais demanda, mais volume de vendas, mais procura pelos equipamentos, pelo minério, por tudo ali que cada uma dessas empresas produz. Só que quando você solta o elástico, toda aquela demanda que estava sendo extremamente ótima, ela acaba comprimindo, tendo uma redução nas suas vendas, no seu volume, etc, etc. E o que acontece? Quando uma pessoa iniciante, talvez com uma carteira de investimentos não tão bem estruturada, se depara, por exemplo, com uma estruturação como o Primo trouxe, de várias empresas que são cíclicas, com o seu maior ou menor grau de ciclicidade, vamos dizer assim, você pode ser pego na contramão. Você pode, por exemplo, numa queda do minério de ferro, você pode, por exemplo, numa queda de demanda, por exemplo, pela própria semente e por outros tantos insumos que nós temos aqui. E aí você pode me perguntar, André, mas a Home, ela é cíclica? Bem, eu poderia dizer de uma certa maneira que ela é cíclica. Por quê? Você não tem uma demanda constante e sempre linear, ou pelo menos linear, dos seus equipamentos. E exatamente por isso, num ciclo econômico, talvez global mais forte, você pode ter uma demanda maior pelos equipamentos. Agora, com PIBs mais contraídos, com demandas mais reprimidas também, você tem menos estímulos para que as empresas elas invistam, para que elas comprem novos equipamentos, para que empreendedores decidam montar uma fábrica, decidam montar uma estrutura que vai demandar, por exemplo, aqui da Home. E por fim, nós temos aqui Gerdau, Vale, que basicamente nós estamos falando de commodities quase que propriamente ditas, né? Eu sei que uma é o minério propriamente e a outra já está mais voltada ali à siderurgia. Você precisa também entender que cada uma delas tem o seu perfil próprio. Por exemplo, Vale é quase que diretamente China. Agora, Gerdau, surpreendentemente, ela é muito forte nos Estados Unidos e aqui também na América Latina. Então, você precisa compreender não só a geografia, mas também onde a sua empresa está incluída. E além de considerar que todas elas têm o seu grau de ciclo, tanto de mercado quanto de commodity, e algumas delas até do dólar pode impactar muito. Por fim, eu falei sobre a Taurus Armas, né, com vocês. É uma empresa que andou muito, ela subiu muito nos últimos tempos, mas hoje está aqui com uma valorização de 4% e um dividendo na casa aqui dos seus 9,4%.
Eu, particularmente, sou bastante receoso em relação a Taurus, exatamente porque dentro do Brasil nós temos uma política ora armamentista, ora anti-armamentista. E exatamente em função desta mudança de governo, e claro, não vou trabalhar sobre política, mas sobre fatos políticos, que com o governo anterior nós tivemos uma demanda muito forte aqui dentro. Quando as regras foram alteradas em 1º de janeiro de 2023, nós tivemos uma queda muito forte na demanda por armas dentro do Brasil. Claro, a Taurus ela tem um mercado na Índia que é extremamente promissor e parece-me que esse mercado vai sim destravar e a Taurus terá um bom resultado. Mas, mais uma vez me preocupa o quanto que nós temos de renovação da, vamos dizer assim, qualidade das armas, quanto que nós temos de renovação, por exemplo, de demanda por essas armas. Então, assim, se um brasileiro, se um americano, se um indiano, ele comprou uma arma, por quanto tempo ele vai manter aquela arma? Quanto tempo de vida útil aquela arma tem? E mesmo que ela tenha uma vida útil muito grande, qual será o prazo que eu vou querer comprar uma próxima arma? Então, são questões muito importantes que você deve levar em consideração, não apenas por indicadores, mas utilizar uma quase prognose do que pode vir dessa empresa no futuro, porque algumas delas podem estar no seu topo histórico de demanda e não estão conseguindo mostrar isso na cotação porque o mercado está retraído, não que a empresa esteja ruim. E talvez quando o mercado estiver extremamente otimista, a empresa já não esteja nesse mesmo patamar. Por isso que eu peço muito cuidado quando vocês analisarem apenas indicadores. Por quê? Porque eles te mostram o passado. Eles mostram aquilo que já foi a empresa. Eles não te mostram como você pode enxergar, como eu estou mostrando aqui para vocês, o que a empresa poderá entregar no futuro e quais são os riscos e vantagens competitivas que cada uma delas tem. Por isso que eu sempre faço aqui menção à parte de membros, porque lá eu mostro de forma bastante clara como analisar os números, como analisar o setor em que aquela determinada empresa está incluída, para que então você consiga fazer uma escolha racional e muito interessante de investimentos, a ponto de você trazer para dentro da sua carteira uma previsibilidade não só de resultados, mas de rendimentos. E isso é muito importante, porque olhando para uma empresa bastante a fundo, sabendo analisar os seus números, você vai saber se uma empresa ela está pagando dividendos recorrentes, não recorrentes, se ela está gastando caixa, por exemplo, que ela não poderia gastar, já que um endividamento alto estaria por vir, e tudo isso eu explico lá na parte de membros, por isso que eu faço aqui o convite. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, estou quase chegando aos 6.000 inscritos, e agradeço por ter assistido. Então, por hoje é isso, muito obrigado.